Olá, gente amiga de Brasília, esse é o programa Contra a Corrente, primeiro programa do ano e que vai analisar exatamente o que nos guarda 2018. Para os chineses será o ano do cão no horóscopo chinês, que significa harmonia, solidariedade. Mas será que esse cão será chinês ou estará mais a brasileira do cão endiabrado? Para analisar o que nós teremos em 2018, Contra a Corrente convidou o jornalista Hélio Doyle, ele que já foi secretário em 3 gestões diferentes no governo do Distrito Federal, desde o governo Cristóvão Buarque, passando por Joaquim Roriz e mais recentemente aqui no governo de Rodrigo Hollenberg. Hélio Doyle, muito bem-vindo aqui ao programa Contra a Corrente. Eu que agradeço aí o convite. Então, esse ano do cão será a chinesa ou a brasileira, ou nós vamos ficar na base da síndrome do vira-lata? Olha, você disse que o cão é o símbolo da harmonia. Isso nós não vamos ter no Brasil, não. Não acredito que nós vamos ter um ano harmônico, positivo. Acho que nós vamos ter um ano muito tenso, muito complicado, tanto no plano federal quanto no plano local. Assim, que grandes obstáculos você vê pela frente, vamos começar pelo cenário nacional, que pode levar a essa falta de harmonia ou até, vamos ser mais claros, a incentivar os conflitos, inclusive potencializar esse sentimento que a gente sente nas redes sociais de uma falta de tolerância e de agressões de lado a lado? Os conflitos estão presentes todo o tempo, né? A gente tem visto isso. Eu acho que já agora, no dia 24, nós vamos ter um momento importante, que é o julgamento do Lula lá em Curitiba, na segunda instância em Curitiba. E em Porto Alegre. Então isso aí já vai acirrar os ânimos, seja lá qual for o resultado desse julgamento, se prevê que que a sentença do juiz Moro vai ser mantida, mas independentemente do resultado, vai ser uma tensão muito grande em todo o país, um conflito muito grande. O Lula tem uma base social muito ampla, conquistou muito apoio nesse período e, ao mesmo tempo, não se deu o golpe para nada, né? Esse golpe, o impeachment, né? Ele foi dado justamente para tirar da esquerda qualquer possibilidade de exercer governo, de exercer o poder. Aí se dá o golpe com todo esse ônus, com todo esse caos que está no país, para deixar o Lula voltar, eu acho que os golpistas não vão deixar o Lula voltar ao governo. Então, assim, essa já é uma tensão. O próprio processo eleitoral vai ser outro momento de muita tensão, né? Porque você tem hoje uma questão muito polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, mas, obviamente, outros candidatos vêm aí entre os dois, vamos dizer assim. E isso aí vai polarizar demais o ambiente político. A situação econômica, embora o governo alardeie melhoras, e há alguns indicadores melhores na economia, a população não está sentindo isso. A população está sentindo o aumento do gás, o aumento do petróleo, os aumentos nos produtos. Então, o processo de recuperação econômica não se dá de uma hora para outra. E mesmo esses indicadores, se é que não há uma maquiagem, há pelo menos um tratamento de marketing diferenciado. Por exemplo, o nível de emprego. Hoje consideram a pessoa que tem bico, a pessoa que está no trabalho informal, como emprego. Então, ainda hoje pela manhã eu lia que foram gerados 2 milhões de bicos, né, porque não são empregos, no ano passado. Né? E isso é apresentado, então, para a sociedade como uma questão assim, olha, a economia melhorou, está tendo renda. Você acha que a população está percebendo isso? A população está percebendo, sim. O esforço de parte da imprensa para tentar enganar a população, dizendo que a economia está melhorando, é fantástico. Manchetes, as notícias sempre pelo lado positivo, de que é isso aí, quer dizer, há indicadores que estão melhorando, os juros baixaram, não tem como negar. Essa baixa de juros se refletiu na população, no cara que está ali pegando o cheque especial, que está fazendo empréstimo? Não chegou, a gente sabe que não chegou. No que está obrigado a fazer a rotação no cartão de crédito, não chegou. O emprego, como você disse, esses dados de emprego são enganosos, são mentirosos, né? Que nós estamos vendo aí o desemprego, o subemprego,
E esse emprego que você está chamando são bicos. O cara consegue uma ocupação de 2, 3 horas por semana para ganhar um dinheirinho, para sustentar. Ah, esse cara está empregado. Não, esse cara não está empregado. Ele está se virando. Ele está se virando. E isso mesmo em indicadores mais assim da macroeconomia, há 2 dias foi alardeado que o Brasil bateu o recorde das exportações, um superávit de 69 bilhões e tal. Mas lá na última linha dos jornais vê que pela primeira vez também se bateu o recorde que quando se junta tudo, entre dólares que entraram e dólares que saíram, o Brasil ficou 7 bilhões de dólares no vermelho e que é a maior cifra desde do impeachment, enfim, dos últimos anos. Essa questão toda é uma questão que você acredita vai estar presente nesse cenário? Totalmente, vai estar presente. Ou é uma coisa mais da classe média? Não. Vai estar presente e vai se refletir na eleição. Interpretação pessoal. Claro que o Lula tem o apoio dele, tem os benefícios que o governo dele trouxe a uma grande parcela da população, mas por que todo esse apoio ao Lula? É uma reação também, parcela desse apoio, é uma reação ao desgoverno do Temer. É uma reação seguinte, mas tiraram para colocar isso, né? Quer dizer, a população reage a isso. Para isso deixava como está, né? Então vou ficar com quem estava antes, que pelo menos... Não mexeu na minha... É óbvio que as pessoas, elas não examinam, assim, as pessoas de modo geral, a conjuntura internacional estava melhor no tempo do Lula, havia uma condição econômica melhor. As pessoas não chegam a esse aprofundamento. Elas sabem o seguinte, estava melhor para mim. Eu estava vivendo melhor naquela época. Então ela eu viajava de avião, né? Para ter isso, então é melhor voltar àquilo. Tem muito disso também. Agora, entre essas 2 datas, entre o julgamento do Lula em janeiro e o próprio processo eleitoral, nós temos aí vários eventos, como tentativa de votação da reforma da Previdência, eventuais julgamentos, além do Lula, né? Uhum. Nós sabemos que o Geraldo Alckmin tem processo, os principais personagens da política nacional, o próprio Bolsonaro tem processo. Todos têm. Os principais personagens da política nacional e local estão à mercê de uma agilidade ou de uma morosidade da justiça. Esse fenômeno de agilidade para uns e morosidade para outros será mais um elemento para acirrar, para jogar gasolina na fogueira? Já é, né? A maneira diferenciada com que a justiça tem tratado os processos já é um fator de tensão e é um fator de próprio desprestígio da instituição, da justiça e do Ministério Público. É claro que também, se a gente aprofundar um pouco, nós vamos ver que tem uma diferença entre os processos colocados na primeira instância, caso do juiz Moro, do juiz Bretas no Rio, do juiz aqui de Brasília, e os processos de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. A gente não tem como exigir, nos 2 casos, uma similaridade, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal consiga acompanhar o ritmo da primeira instância. Mas a lentidão do Supremo para examinar os casos, para processar, para julgar, é uma coisa que irrita as pessoas. E quando vai julgar, pede vista. Exato. E aí você vê o seguinte, os que têm foro privilegiado são, principalmente, o pessoal do PSDB, o pessoal desses outros partidos, né? E então passa muito essa impressão de que há um tratamento diferenciado. Além do que, no caso do juiz Moro, eu não sou contra a Lava Jato, vou deixar isso claro, porque muita gente hoje diz, contra a Lava Jato. Eu não sou contra a Lava Jato. Eu acho importante investigar, eu acho importante que todos os casos de corrupção sejam apurados. Agora, que há uma parcialidade em Curitiba, eu sinto que há. Isentamente, porque eu não estou aqui para defender ninguém. Se roubou, tem que ser processado. Mas que há uma parcialidade em Curitiba, eu acho que é muito visível que há essa parcialidade. E de que forma esse cenário nacional afeta a realidade de Brasília? Afeta totalmente, primeiro, por Brasília ser parte do país, nós não somos uma ilha da fantasia como durante algum tempo se fez crer, né? Brasília hoje é uma cidade com 3 milhões de habitantes, fora a população aí do entorno. Mas a realidade da Esplanada afeta a realidade aqui, do lado da Praça do Buriti? Afeta no seguinte sentido. Primeiro, a população hoje está mais atenta, ela acompanha mais os fatos, as próprias redes sociais permitem que as pessoas estejam mais
por dentro do que acontece, e todos esses fatos nacionais, sejam no campo econômico, no campo político, no campo da ética, eles acabam se refletindo aqui entre nós. E, tratando de um ponto mais específico, o processo da eleição presidencial inevitavelmente terá uma influência no processo da eleição do governador. Os candidatos a presidente e suas alianças terão alguma interferência, não é uma interferência obrigatória do ponto de vista legal, mais estratégica, mas terão uma interferência política estratégica na eleição de governador. Eu acho que isso é fatal. Por exemplo, comenta-se de uma eventual dobradinha PSB e PSDB em nível nacional. E isso eventualmente implicaria aqui em Brasília, numa dobradinha, Rodrigo Hollenberg e alguma ala dos tucanos. Hoje já há, da parte do PSB local, ou seja, o governador Rodrigo Hollenberg, e da parte de uma parcela do PSDB, a intenção de estarem juntos na eleição para governador. Há uma ala do PSDB, representada pelo deputado Isalci, que não quer isso. Ele quer ser candidato a governador, fazendo oposição ao governador Rodrigo Hollenberg. Agora, se sair a Aliança Nacional, é inevitável. Não tem como, né? Não tem como. A direção do PSDB, lá de cima, vai dizer, Brasília, aliança. Não tem como. Né? E o deputado Isalci será rifado. Assim, não será candidato a governador, ou muda de partido para ser candidato a governador, já que nós teremos aí uma janela... Em abril. Em abril, né? Abril. Mas eu acho que é isso aí. Quer dizer, se sair alianças agora, o PSB hoje é um partido que, além do socialismo no nome ser discutível, né, eu nem estou falando do socialismo revolucionário, o socialismo social-democrata ser discutível em relação ao PSB, o PSB está dividido, né? O PSDB tem um pessoal que quer ir com Lula, tem um pessoal que quer o PSDB, que é principalmente o pessoal de São Paulo, mas também o governador Rodrigo Hollenberg. Até porque o vice-governador de São Paulo é do PSDB. É vice-governador e é um possível... É do PSB, perdão. Vai assumir durante 9 meses e provavelmente candidato à reeleição. Ele quer o apoio do PSDB em São Paulo a ele. O próprio PSDB de São Paulo também está dividido quanto a isso, porque tem uma parte grande do PSDB de São Paulo que não quer que o Márcio França, que é o vice-governador e que é do PSB, seja apoiado pelo PSDB para a eleição de governador. E tem uma parte do PSB que quer lançar candidato próprio e tem conversado com o ministro Joaquim Barbosa. Então, assim, o PSB hoje é um partido bastante dividido, né? Se o PSB tiver candidato próprio, como é que fica a aliança com o PSDB aqui em Brasília? Será que vai ser viável? Ou o candidato, o Alckmin, vamos supor que o Alckmin seja o candidato do PSDB a presidente, ele vai querer que o PSDB não tenha um candidato aqui em Brasília? Aí isso favoreceria o deputado Isalci. É estratégico para os candidatos a presidente da República ter um palanque próprio em cada um dos estados. Não é obrigatório, tanto do ponto de vista legal, nem do ponto de vista estratégico. Assim, você pode não ter esse candidato, mas favorece muito a candidatura presidencial ter um candidato a governador no estado. Ajuda muito, né? Somente ser um bom candidato a governador, porque ele aí ajuda o voto ao presidente. Não é obrigatório, nem do ponto de vista da lei eleitoral já foi, né? Já foi aquela vinculação de cima a baixo. Hoje não é mais. Mas, estrategicamente, geralmente é a melhor alternativa. Então, por exemplo, Marina Silva, candidata da Rede a presidente. Dificilmente a Rede pode deixar de ter um candidato a governador em Brasília se Marina Silva efetivamente for candidata a presidente. E há quem diga que a Rede local está em melhor condição, está melhor colocada do que a Marina Silva no cenário nacional. Você concordaria com essa análise? Sim, pelo menos pelos números de pesquisa que eu conheço, a Marina Silva tem um apoio no Distrito Federal superior à média do que ela tem em outros lugares. Né? Ela é muito bem votada aqui. Então, eu acho que isso aí pode ser verdade. E isso iria dificultar essa potencial aliança da Rede com o PDT, que tenta reorganizar uma frente de esquerda? Primeiro é o seguinte, eu acho que eu até digo, infelizmente, o ambiente não é favorável a uma aliança de esquerda hoje. Os partidos estão muito, vamos dizer assim, eles estão precisando buscar sua identidade própria. O PT, durante muito tempo, foi o campo hegemônico
da esquerda. E os outros partidos eram quase que sublegendas do PT. O PSB, o próprio PDT, o PCdoB, era quase que uma sublegenda do PT. Esses partidos hoje, com o desgaste sofrido pelo PT, esses partidos hoje tendem a buscar a sua identidade própria, de preferência buscar a identidade própria, o que eu acho muito positivo. Por mim, né, se eu definisse, eu diria que cada partido apresenta seu candidato. Sem coligação. Sem coligação, cada partido mostra a sua cara, as suas propostas e coloca no julgamento público. Bom, aí haverá um segundo turno. No segundo turno, se reorganizam as forças, ou seja, legitimamente, ou seja, os partidos definem. Nós vemos aí, por exemplo, agora no Chile, né? No Chile, os partidos apresentaram suas caras e foi muito positivo, embora a vitória tenha sido do candidato da direita, porque parte da Frente Ampla, mais à esquerda, não quis apoiar o candidato da centro-esquerda, né, do Partido Socialista. Mas houve a negociação política no bom sentido, não essa negociação que a gente vê aqui de te dou esse ministério, te dou essa secretaria, você te dou a administração regional. Negociação no sentido programático. Não o Ministério do Trabalho para quem está condenado na Justiça do Trabalho. Para quem está condenado na Justiça do Trabalho. Isso quer dizer, no Brasil, o governo Temer perdeu a vergonha. Assim, a impressão é o seguinte, eles chegam assim lá do alto e falam assim, ó, dane-se, não estamos nem aí para vocês. Nosso ministério é de corruptos, são todos corruptos, ser corrupto é essencial para ser ministro do governo Temer. O próprio Temer é um corrupto, o grupo palaciano todo acusado de corrupção, os ministros do Palácio do Planalto. E por que não, então, um ministro do Trabalho, filha de um corrupto, porque foi condenada pela Justiça do Trabalho, como Marum, né? Esse Marum, que é uma figura lamentável, né? Esse Marum. Assim, aquele sujeito que você não imagina como é que alguém vota num cara daquele, né? Daquele Marum. Não tem nada demais. Como não tem nada demais? Né? Aqui você lembra aqui em Brasília que foi indicado um diretor do Detran no início do governo Hollenberg que não pôde assumir porque tinha multa. Estava cheio de multa. E ainda processava o próprio Detran. Né? Por exemplo, eu tenho multas. Então talvez eu não possa ser diretor do Detran. Né? Se eu tenho processo na Justiça do Trabalho, você, ministro do Trabalho, então o governo Temer perdeu a vergonha. Assim, dane-se, vamos fazer o que nós fizemos. Nós demos golpe para fazer determinadas coisas que têm que ser feitas de qualquer maneira. Esse é o raciocínio deles. Nós vamos fazer uma pequena pausa, Hélio. Esse é o programa Contracorrente que analisa as perspectivas para 2018, um ano que, pelo horóscopo chinês, é o ano do cão. Mas será que é o do cão chupando manga, que nem a população brasileira costuma dizer? A gente volta em 1 minuto para fazer uma análise de Brasil e de Brasília. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Contracorrente, que analisa as perspectivas para 2018, um ano que promete ser bastante conflituoso. Aqui com a gente o jornalista Hélio Doyle, ele que tem uma vasta experiência na análise política da capital federal. Hélio, nós conversávamos no bloco anterior sobre esse cenário nacional e o cenário local. Nós estamos concluindo aí o 3º ano da administração Rodrigo Hollenberg. Uma administração que passou por não reajustar os salários dos servidores, que enfrentou uma crise hídrica, que tem problemas seríssimos na saúde, na educação, que não conseguiu avançar um centímetro sequer na área de transporte sobre trilho, sobre metrô e VLT. Eles recentemente fizeram uma avaliação que cumpriram 83% das promessas de campanha.
Você foi um dos coordenadores da campanha. Esses 83% representam, de fato, uma realidade? Olha, eu não fiz a conta, eu não conheço a planilha que levou a esse número, mas pegando o programa de governo, foi amplamente divulgado, e dando uma folheada nesse programa de governo, eu não acredito muito em 83%. Não acredito, não. Olhando. Vamos lembrar algumas coisas. Eleição de administrador regional. Não aconteceu. Aí vai dizer assim, vai mandar o projeto de lei esse ano, agora... Não, ele tem que sancionar ou vetar um projeto já aprovado pela Aí vai Câmara. dizer que está cumprido. Não está cumprido. Ninguém falou que era eleição de administrador regional no próximo governo. Falaram como se fosse nesse. Não estou dizendo que eu sou a favor da eleição, não, mas eu também não sou a favor de lotear como esse governo tem feito. Wi-Fi. Cadê o Wi-Fi na cidade? O que tinha da Copa desapareceu, né? O que já da Copa não existe mais. Estou lembrando, assim, BRTs, expansão do metrô. Bom, eu não estou questionando o número, porque eu não conheço a planilha que levou esse número. Eu sempre desconfio um pouco dessas contas tecnocráticas. O meio de comunicação fez uma avaliação que teria chegado no máximo a 43%. 43%, quer dizer, metade do que o governo está falando. Mas o que eu acho relevante é o seguinte, qual é o grande problema para mim do governo Hollenberg? O governador Hollenberg não conseguiu dialogar com a sociedade. Ele não conseguiu discutir com a sociedade as melhores soluções para Brasília. E ele acabou fazendo o governo como todos os outros. Eu acho que há uma grande, pelo menos da minha parte, uma grande decepção com isso. Porque se esperava um governo que inovasse, que mudasse, que fosse, vamos dizer assim, quase que revolucionário nos seus métodos, na maneira de administrar, na maneira de governar. E, na verdade, é um governo igual aos outros, um governo que age tecnocraticamente, um governo que não consulta a população, que toma as decisões autoritariamente, que loteia os cargos. As administrações regionais hoje é uma vergonha, Chico. É uma vergonha, as administrações regionais estão entregues a deputados distritais que mandam e desmandam e nada acontece, elas não funcionam. 90 e tantos por cento dos cargos são comissionados, não tem uma estrutura na permanente. média 90%, quer dizer, esse governo poderia ter criado, mas tem crise. Tem crise. Eu não nego a crise, igual muitos fazem, eu reconheço que o governo assumiu em péssimas condições, com déficit orçamentário mais... dívidas no total de 6,5 bilhões. Eu não nego a crise e as dificuldades que o governo encontrou, mas eu acho que crise é oportunidade, já que nós estamos falando aqui de chineses, né? Crise é oportunidade. O governo teve uma grande oportunidade com a crise de criar uma política nova, criar uma nova maneira de governar, envolver a população nos assuntos de governo e perdeu essa oportunidade. Lotear o governo, você vê, pega uma secretaria, entrega para um partido, aí entrega para outro, aí nomeia pessoas totalmente despreparadas, e isso aí se reflete na população, porque quando você loteia... própria eficiência do poder público. Claro, né? Porque você fala assim, deputado, indica aí as pessoas, ele indica pessoas. Uma vez um secretário me disse o seguinte, esse secretário tinha um órgão na ponta, a Agência do Trabalhador, o secretário de Trabalho, ele me falou, olha, o problema é o seguinte, metade dos cargos na Agência do Trabalhador são indicações de deputados e eles indicam pessoas totalmente despreparadas, incapazes de saber atender a população. Mas eu tenho que nomear, porque tem que nomear os indicados do deputado. O governador nomeia os indicados do deputado. Quem que está perdendo com isso, Chico? É a população, é a pessoa que precisa da Agência do Trabalhador. Chega lá, não tem um funcionário competente, de carreira, como deveria ser. Quer dizer, esse governo poderia ter feito mudanças na estrutura do Estado, né, para beneficiar o servidor público, não nesse sentido tradicional, servidor público, as pessoas acham assim, você só valoriza o servidor público com salário. Não, o salário é fundamental, mas não é só o salário. A própria organização do serviço. A organização do Estado, a organização do serviço, o ambiente de trabalho. E essa realidade joga, então, porque o governador ele chega com um índice de rejeição muito semelhante ao que Agnello chegou no seu terceiro ano de governo, com mais de 70% de rejeição. Isso significa dizer que ele está potencializando as chances das antigas forças políticas que sempre governaram Brasília? Sim, de alguma maneira sim. Veja só, nós vamos ter uma eleição totalmente diferente, num quadro político completamente diferente dos anteriores.
Então, todas as análises que a gente fazia até 2014 não servem para 2018. Porque era análise Roriz versus PT. Mudou tudo, mudou a correlação de forças, mudou o quadro político, a percepção das pessoas, as redes sociais ganharam maior influência. Mas vamos dizer assim, se eu estivesse falando até 2014, eu te diria o seguinte: quem tem 70% de rejeição não se elege, não se reelege. Era impossível se reeleger. Hoje, até é possível que o governador se reeleja. Porque tem toda a estrutura da máquina. Ele tem a estrutura da máquina, mas não é só isso. São os outros candidatos. A rejeição aos políticos, de modo geral, a política aos políticos e aos partidos, faz com que todos os candidatos, ou quase os mais conhecidos, candidatos apresentados até agora, sejam rejeitados pela população. Ela não quer políticos, esses políticos tradicionais. Metade da Câmara Legislativa sendo processada. Sendo processada. Então, isso aí pode beneficiar o governador no seguinte sentido: o menos ruim. Sabe, olha, esse aqui está enrolado num processo. É um voto com o dedo no nariz? É um voto com o dedo no nariz. Isso aí ele pode beneficiá-lo. Por quê? Porque se ficar esses candidatos que estão aí, de modo geral, tá? Eu acho que hoje eu jamais usaria a expressão fulano não tem chance. Eu acho que todos têm chance, porque há uma imprevisibilidade no ar, né? Todos têm chance, uns mais, outros menos. A lei eleitoral favorece os que já têm mandato, favorece os mais conhecidos. E nessa realidade, esses novos partidos, como o PSOL, como agora está surgindo esse partido novo, que vem de um segmento empresarial, que quadro você traça para isso? Não, eu acho tudo possível. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que hoje, se você vai ver as pesquisas, quem está mais votado está ridiculamente votado. E não é na espontânea, é na pesquisa estimulada. Você vai falar, quem está em primeiro lugar com 11%, 12% dos votos. Isso, a menos de um ano da eleição, é ridículo. É sinal de que o que pode acontecer? Pode acontecer se nenhum desses candidatos novos, seja do Partido Novo, seja do PSOL, seja de outros partidos que possam lançar candidato, assim, que fujam desse estereótipo do político tradicional, desse que a população já está de saco cheio, não aguenta mais ver, fazendo suas jogadinhas, fazendo seus negocinhos e tal. Vamos supor, se nenhum desses emplacar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma abstenção, nulos e brancos, superior a 50%. Vamos dizer 50%, para ficar no que está acontecendo. 50%, nós podemos ter um governador eleito com 25% dos votos, sem nenhuma representatividade perante a população, mas formalmente eleito. Vai assumir o Palácio do Buriti, com 25% dos votos no segundo turno. 25% dos votos em relação ao eleitorado. Por quê? Porque as pessoas, uns vão tapar o nariz e votar no menos pior. Outros vão simplesmente não vão votar, vão justificar o voto, vão pagar a multa de R$3, né? Ou vão votar nulo, ou vão votar em branco. E isso também se aplica à Câmara Legislativa e à nossa bancada no Congresso? É diferente. Na eleição proporcional é diferente, porque vai ter. A abstenção vai ser grande, sem dúvida nenhuma. Mas não existe a Câmara Legislativa uma rejeição maior? Total. A Câmara Legislativa hoje é uma das instituições mais... que a população menos admira. Quer dizer, menos admira, não é menos admira errado, é que a população não admira mesmo, né? A Câmara Legislativa está no fundo do poço. Mas o processo eleitoral favorece quem tem mandato. Quem tem mandato tem um gabinete enorme de pessoas que trabalham para ele, tem escritório político pago por nós na cidade. Na eleição passada tinha até um gabinete volante. Pois tem a verba indenizatória para ser usada, tem combustível pago por nós para circular pela cidade toda. Ou seja, fora os deputados que têm administrações regionais e montam máquinas, têm secretarias e montam máquinas, eles levam vantagem na eleição em relação a alguém que surge agora, muito bem intencionado, com propostas boas, mas que não é conhecido. A eleição vai beneficiar quem já tem mandato, quem tem por trás uma corporação, seja um sindicato, uma igreja, ou quem tem uma forte base local. Alguém em Brarlândia, como tem hoje? Nesse ponto, nós estamos chegando ao final do programa, o governador tem se inclinado muito ao segmento empresarial, inclusive na aprovação de alguns projetos, como foi a mudança da Previdência dos Servidores,
e está buscando o apoio da igreja neopentecostal. Foi o que sobrou para ele? É o que está sobrando, e assim mesmo é parte do empresariado. Parte do empresariado. O governador, eu acho o seguinte, é como eu falo da decepção. Você imaginava, alguns anos atrás, que o governador Rodrigo Hollenberg e o PSB estariam tendo como base de apoio igrejas neopentecostais, extremamente conservadoras, parlamentares de direita, explicitamente de direita, né? Tucanos, você imaginaria isso algum tempo atrás? E que estaria baseando o seu governo no toma lá da cá, ou seja, ganhando apoio com essa troca. Por isso que eu falo da decepção. Isso para mim não é a postura tradicional que vinha tendo ao longo de sua trajetória, nem o governador Rodrigo Hollenberg, nem o PSB local, nem o PSB de Brasília. Então eu acho que isso aí está mostrando uma guinada direita, uma guinada conservadora do governador Rodrigo Hollenberg, que vai, no quadro eleitoral, que eu acho que pode vir a prejudicá-lo. Ou seja, 2018 vai ser o ano do cão, mas a brasileira, né? Cão a brasileira, sem dúvida. O cão chinês está muito longe daqui. Muito obrigado, jornalista Hélio Doyle. Esse foi o programa Contra a Corrente, que você assiste aqui no canal Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília. E se você quiser rever esse programa, visite meu blog, Brasília por Chico Santana. Até um próximo encontro.